lado. Toda manhã nós preparamos o seu jornal do aprovado. Bom dia, MEG. Bom dia, MEG. Bom dia, MEG. Bom dia, MEG. Vamos lá. Começando pelo estado de necessidade no artigo 24. Vamos ler aqui o que diz o artigo 24. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo. Salvar de perigo. Para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, não podia evitar, direito próprio ou alheio, então eu tenho estado de necessidade próprio, estado de necessidade de terceiro, cujo sacrifício não era razoável exigir-se. Pessoal, o estado de necessidade, ele é o sacrifício entre dois bens jurídicos que estão em perigo. Perigo. A palavra-chave do estado de necessidade é perigo. Perigo. Então, olha, eu tenho dois bens jurídicos em perigo. Cara, para salvar um, eu vou ter que sacrificar o outro, não tem jeito. Para salvar um, vou ter que sacrificar o outro. Aí eu sacrifico e salvo. Agora, isso só é possível se o bem que eu vou salvar, veja, o bem que eu vou salvar, ele tem que ser, no mínimo, do mesmo valor do bem que está sendo sacrificado. Ou seja, o bem que está sendo sacrificado, ele tem que ter um menor valor, por isso que eu estou sacrificando, para salvar um de maior valor, ou, na pior das hipóteses, igual valor. O que não dá para acontecer é você sacrificar um bem de maior valor para salvar um bem de menor valor. Aí não dá. Você não pode sacrificar algo muito grande para salvar algo muito pequeno. E isso tá aqui, ó, nesse finalzinho aqui, cujo sacrifício não era razoável exigir-se, beleza? E aqui, ó, se for razoável exigir-se, ó, embora seja razoável exigir-se o sacrifício. Do jeito que está escrito, fica complicado de entender. Se, embora seja razoável o sacrifício do direito ameaçado, a pena pode ser reduzida de 1 a 2/3. Deixa eu te explicar isso aqui, tá? Então, veja, quando que não é razoável, quando eu estou salvando um bem de pequeno valor e sacrificando um bem de maior valor. Aí veja essa tabela que está na tela para vocês. Olha só, eu tenho aqui o bem sacrificado e o bem protegido, beleza? Se o bem protegido é maior ou é igual, tá vendo? O bem protegido é maior ou o bem protegido é igual. Eu tenho, para nossa teoria do Código Penal, que é a teoria unitária, eu tenho exclusão da ilicitude. Exclusão da ilicitude. Se eu tenho um bem protegido de menor valor, e eu estou sacrificando um maior, eu não excluo a ilicitude. O que vai acontecer? O parágrafo 2º reduz a pena de 1 a 2/3. Reduz a pena de 1 a 2/3, não exclui a ilicitude. Beleza? No CPM, no Código Penal Militar, e aí é importante eu trazer isso, porque você pega a prova, por exemplo, em Santa Catarina, cai Código Penal Militar, processo penal militar, e sempre pega o pessoal, né, desprevenido. Então, olha só, lá no Código Penal Militar, a gente adota outra teoria, que é a teoria diferenciadora. Para essa teoria diferenciadora, só existe o estado de necessidade justificante, que é o que exclui a ilicitude, se eu tenho um sacrifício de um bem de maior valor. Ó, só se o sacrifício for de um bem de maior valor. Aí eu vou ter o estado de necessidade justificante igual ao do Código Penal. Se é de igual valor ou se é de menor valor, lá no Código Penal Militar, eu já não excluo mais a ilicitude, mas eu tenho exclusão da culpabilidade. Ó, exculpante, para você não esquecer, ó, exclui a culpabilidade. Ó. Exculpante exclui a culpabilidade. Então, uma grande diferença que a gente tem aqui, ó, é diferente aqui e é diferente aqui. Então, vamos ver essa diferença. No Código Penal, se eu estou sacrificando bens de igual valor para proteger um de igual valor, no Código Penal isso é uma excludente de estado de necessidade. Eu tenho duas pessoas, por exemplo, lutando por um salva-vidas. Então, o barco está afundando, duas pessoas estão lutando pelo salva-vidas. Uma quer matar a outra para salvar a própria vida. Eu tenho duas vidas, eu quero sacrificar a vida da outra pessoa para salvar a minha vida. São bens de igual valor. Para nós, isso é um estado de necessidade no Código Penal. No Código Penal Militar, isso é uma exclusão da culpabilidade. Ele é exculpante. Tá bom? Outro caso, eu estou querendo salvar um bem de pequeno valor e sacrificando um
um bem de maior valor. Então imagina que eu estou querendo salvar, eu tenho, só consigo, eu estou querendo, a gente está pegando fogo em algum lugar, ou eu consigo salvar uma maleta de dinheiro, ou eu consigo salvar uma pessoa. E aí eu prefiro sacrificar a vida da pessoa para salvar a maleta de dinheiro. Beleza? No Código Penal, isso não é estado de necessidade. Você não pode falar, ah, não, mas é que só tinha como salvar um dos dois, né? Aí eu optei por salvar a maleta de dinheiro. Tudo bem, tá? A gente entende. Inclusive, a pena vai ser reduzida por causa disso, porque você fez essa escolha e tal, a pena vai ser reduzida, mas não é exclusão da ilicitude. É um fato ilícito que você cometeu. Já no Código Penal Militar, eu teria exclusão da culpabilidade também. Tá bom? Essa diferençazinha aí é importante. Agora, vamos ver um por um dos elementos do estado de necessidade, pessoal. Olha lá. Primeiro ponto, ele fala sobre salvar de perigo atual. E aí a pergunta que fica é, e o perigo iminente? Porque quando a gente estuda a legítima defesa, você vai ver que fala de injusta agressão atual ou iminente. Esse iminente que está aqui na legítima defesa, ele não aparece no estado de necessidade atual. Não tem perigo atual ou iminente. Não tem. Então, o que acontece, pessoal? A doutrina, ela diz, não, lógico que se o perigo for iminente, também tem como ter estado de necessidade. Você não precisa esperar que o perigo seja atual. Né? Se está prestes a acontecer, já pode agir em estado de necessidade. Mas cuidado com provas em que a gente tem a literalidade da lei. E tem questões de provas que copiam e colam a lei, que eles colocam o iminente no perigo atual para tornar a alternativa errada. Vai falar, de acordo com o Código Penal, estado de necessidade é quando está para salvar de perigo atual ou iminente. E aí está errado, porque colocou o ou iminente. Então tome cuidado com isso aí, tá? O perigo é atual, a injusta agressão é atual ou iminente, de acordo com o Código Penal. Tá bom? Outro ponto importante, estado de necessidade, ele pode ser real, que é o estado de necessidade que está acontecendo. Exclusão da culpabilidade não tem crime, tá? Perguntou assim, professor, qual que é a consequência da exclusão da culpabilidade? Olha aqui, ó. A culpabilidade ela é um elemento do crime. Excluindo a culpabilidade, cai o tripé, né? A gente tem o tripé do crime, excluiu a culpabilidade, cai o tripé. Beleza? O que mais? Deixa eu voltar aqui onde eu estava. Ó, estado de necessidade real, quando o perigo realmente existe, e o estado de necessidade putativo, imaginário. Perigo imaginário. Aqui a gente tem a discriminante putativo. Discriminante putativo, que a gente vai estudar na aula de erros, tá? Porque aqui eu tenho um erro de tipo permissivo, tá bom? Bota um asterisco aí, na aula de erros, a gente fala bastante sobre a discriminante putativa. Olha lá, não causado pelo agente, não causado pelo agente. Então, aqui ele fala aqui, ó, vamos ler de novo. Que não provocou, ó, um perigo atual que não provocou por sua vontade. Então, ele não pode ter causado esse perigo. Como é que vai acontecer esse perigo? Por um fato da natureza, por um comportamento humano não dirigido a ninguém, porque um comportamento humano não dirigido a ninguém, quer dizer, dirigido a alguém, eu tenho legítima defesa. Se o comportamento humano, se eu coloco fogo na casa para matar alguém, e aí a pessoa vai lá, né, e está salvando essa pessoa, aí eu tenho uma legítima defesa de terceiro, tá? Agora, colocou fogo na casa sem querer, né, não foi dirigido a ninguém, aí pronto, posso ter um estado de necessidade. Ou o comportamento de um animal que não é utilizado como instrumento. Deixa eu explicar o do animal. O do animal é importante porque também já aparece em prova, tá? Vê só. Sim, sim, é mais benéfico quando o bem for de menor valor, exatamente, tá? Vê, ataque de animal. Então tem um animal vindo na minha direção, pessoal. O animal tá vindo na minha direção, um pitbull, né? O totó. Tá vindo na minha direção, o totó. E aí eu pego a minha arma e dou-lhe na testa do totó. E o totó morre. Eu agi em estado de necessidade ou eu agi em legítima defesa? E aí, eu agi em estado de necessidade ou eu agi em legítima defesa? O que você tem que perguntar? O que aconteceu foi um perigo ou, deixa eu até botar na tela já, a palavra-chave da legítima defesa. Foi um perigo ou foi uma agressão que aconteceu? Foi um perigo ou uma agressão? Um totó vindo na minha direção? Pode ser qualquer um dos dois. Vê, a agressão é uma pessoa atacando outra pessoa. Isso é uma agressão. Beleza? Como que o totó vindo na minha direção pode ser uma agressão? Quando ele é usado como uma arma. Então, se o Tício me vê, ele quer atingir minha integridade, ele quer me matar. Ele vira pro totó e fala, totó, pega lá,
pega lá o cenoura, e solta a coleira do Totó. Aí vem o Totó enfurecido para me pegar. Veja, quem está me atacando é o Tício usando o Totó de arma. Então eu tenho uma agressão vindo à minha direção, eu estou agindo em legítima defesa. Agora, se o Totó tá andando livre, serelepe, pimpão, se solta da coleira e vem na minha direção do nada, isso é um perigo, e isso é um perigo. E aí eu dou-lhe no Totó, eu vou ter o estado de necessidade. Beleza, pessoal? Vamos lá, então. A primeira palavra-chave é estado de necessidade. Primeira palavra-chave, tá bom? Estado de necessidade. Beleza? Por isso que eu coloquei aqui o ataque animal, ele é uma causa de estado de necessidade, desde que não seja utilizado como instrumento para a agressão de alguém, que a gente vai ter legítima defesa. Tá? O que mais que nós temos como requisito do estado de necessidade? Para salvar direito próprio ou alheio, nós comentamos que pode ter estado de necessidade própria ou de terceiro. Inexistência do dever legal de enfrentar o perigo. Olha aqui, ó. Não pode, olha o parágrafo primeiro. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. A pessoa que tem o dever de enfrentar o perigo, ela não pode alegar estado de necessidade. Tem profissões, pessoal, que são profissões do perigo. O policial, o bombeiro, o salva-vidas. Esse pessoal, eles trabalham no perigo. Enquanto todo Nós mundo... temos ainda, se vocês pegarem o próprio Código Penal, na exposição de motivos, duas teorias que são embrionárias do movimento neocantista, que tratavam do dolo de forma distinta. Teoria extremada do dolo e teoria limitada do dolo. Professor, por que não é teoria limitada da culpabilidade e extremada da culpabilidade? Porque na época, vocês lembram que o dolo e a culpa estavam lá na culpabilidade? Então, era comum se fazer a categorização de acordo com o dolo. E é muito simples. Quando nós falamos em teoria limitada do dolo e teoria extremada do dolo, isso só guarda relevo para a gente no que diz respeito ao erro quanto às circunstâncias fáticas relacionadas a uma causa excludente de ilicitude. Quando a gente estuda o erro, eu não sei se vocês já tiveram algum encontro trabalhando erro de tipo e erro de proibição, mas de forma muito breve, também de forma muito objetiva, quando nós estudamos o erro quanto a uma causa excludente de ilicitude, exemplo, legítima defesa, a solução muda de acordo com a teoria que se adota. Quando nós falamos em erro sobre justificantes, erro sobre causas excludentes de ilicitude, nós temos três categorias de erro. O erro sobre os pressupostos fáticos de uma causa excludente de ilicitude, o erro sobre os limites de uma causa excludente de ilicitude, e a terceira espécie de erro envolve justamente o erro sobre a própria causa excludente de ilicitude. Ou seja, acerca da sua existência. Só que a cabecinha da gente buga. Porque quando eu falo em erro sobre existência e erro sobre pressupostos fáticos, é normal dar um bug. E por que é normal? Porque a gente costuma associar a existência à constituição de pressupostos fáticos. Só que, no âmbito do direito, essa existência deve ser compreendida como uma existência normativa. A gente não está falando em existência no mundo dos fatos. A gente fala em existência normativa. E isso faz toda a distinção. Porque quando eu falo em erro sobre os pressupostos fáticos... Oi, Alisson? Tá, obrigado. Quando eu falo em erro sobre os pressupostos fáticos de uma causa excludente de ilicitude, eu preciso analisar o ambiente externo e tão somente isso. Pensem no exemplo. Promotor de justiça fez o júri, né? Deu pontapé, deu cambalhota, enfim, no final conseguiu condenar, conseguiu com que o júri
condenasse o sujeito. E o sujeito foi condenado. E foi cumprir pena. E da penitenciária, ele mandava recados. O dia que eu sair daqui, eu vou te matar. O promotor ia fazer visita na penitenciária, ele só apontava o dedinho e fazia assim, ó. Igual um certo ministro do Supremo fez um dia lá para o assessor dele. Não vou falar o nome, porque senão quem tem a cabeça cortada sou eu. Mas vocês sabem muito bem de quem eu estou falando. E assim vai. Reiteradamente as ameaças continuam. Aí um dia, normal, o sujeito estava lá preso, que havia ameaçado o promotor por anos e anos, ganha a sua liberdade. Vai lá para o regime semiaberto, passa a poder trabalhar, enfim, ou ganha um livramento condicional, enfim, vai para a rua. E aí o promotor, um belo dia, saindo do fórum, há divergências, né? Tem gente que fala que ele estava no boteco, mas tem gente que fala que ele estava no fórum. Não importa de onde ele estava vindo. Ele sai, está indo embora para sua casa. De repente, no cruzamento, na esquina, ele se depara com o sujeito que o havia ameaçado por anos e anos. O que veio na cabeça dele? Sensação de frio. E o cara olha para ele e, de repente, começa a enfiar a mão no bolso de forma desesperada, assustado, nítido de quem vai puxar ou sacar alguma coisa. E o promotor, diante daquela situação, ora pois, fui ameaçado. Ora pois, o cara está metendo a mão no bolso. Ora pois, eu vou encontrar com meus amigos ou no céu ou no inferno, né? Depende da sua conduta de vida lá no direito penal do autor dele. O que ele faz? Saca a sua pistola, dá 2 tiros e mata o sujeito. Pergunto para vocês, de forma clara e objetiva, ele agiu em legítima defesa putativa? Vocês vão me dizer que sim. Vocês vão me dizer que ele agiu em legítima defesa putativa. Por quê? Diante das circunstâncias pretéritas que envolviam aquela situação, era perfeitamente possível para ele e acreditar que seria vítima de um crime. Então, todos os pressupostos que caracterizam a legítima defesa, agressão atual, agressão injusta, atual ou iminente, estava ali. Então, na cabeça dele, ele agia em legítima defesa. Ele acreditava estar numa situação de legítima defesa. Guardem essa expressão, acreditava estar, porque o estar pressupõe a análise das circunstâncias de fato. Mas, posteriormente, se descobre que, na verdade, o sujeito enfiava a mão no bolso, não para tirar a Bíblia, como nos ensinou o mestre Damásio por muitos anos, que a gente precisa atualizar o exemplo, para tirar o celular, para mostrar que ele havia feito um TikTok com a dancinha, pedindo desculpas para o promotor, porque hoje ele era uma nova pessoa e, inclusive, tinha virado um cantor gospel. E o promotor lá ia saber disso. Vai lá. Na cabeça do promotor, ele não agiu em legítima defesa? Ele não acreditava estar em situação de legítima defesa? Sim. Isso é erro sobre os pressupostos fáticos de uma causa excludente de ilicitude. E para a teoria limitada, que hoje nós falamos limitada, da culpabilidade, está expresso na exposição de motivos do Código Penal, esse erro caracteriza erro de tipo. E se vocês forem lá no artigo 20 do Código Penal, vocês vão ver a principal consequência do erro de tipo. O erro de tipo exclui o dolo. E, eventualmente, se for invencível, também excluirá a própria culpa. Então, nós damos para a teoria limitada o tratamento do erro sobre os pressupostos fáticos como de erro de tipo. Para a teoria extremada, toda e qualquer espécie de erro que envolve situações de causas excludentes de ilicitude são tratadas como erro de proibição. Então, qual a grande diferença entre as teorias? Teoria limitada, o erro sobre os pressupostos fático é erro de tipo. Para a teoria extremada da culpabilidade,
tanto o erro sobre os pressupostos fáticos, o erro sobre a existência e o erro sobre os limites recebem o tratamento de erro de proibição. Limitada, então, pressupostos fáticos, erro de tipo, existência e limites, erro de proibição. Sabendo essa distinção, acabou, não tem como errar mais. Eu não vou tratar especificamente da existência, né, normativa, que eu chamo de normativa para evitar confusão, e de limites, porque é objeto de uma aula específica. Mas lembra que eu falei para vocês gravarem o acreditar e estar? A chave para a compreensão do erro de proibição, para não confundir a existência com os pressupostos fáticos, é que, quando eu falo em erro de proibição, eu falo que o agente acreditava poder. Existe uma diferença colossal entre acreditar estar e acreditar poder. Poder pressupõe o quê? Autorização. Pressupõe a existência de direito. Logo, erro de proibição, porque as proibições são feitas por quem? Além do seu pai e da sua mãe? Pelo direito. Tá? Mas isso aí, em outro encontro, a gente aprofunda um pouquinho. Ok? Bom, o Alisson me lembrou aqui das palavrinhas mágicas, né, que eu tenho que tratar para vocês. Primeira, eu vou até pegar um livro aqui que está na minha frente, tem 3 palavrinhas para poder falar. Primeira palavra é justiça. Justiça. Ok? Importante. Vamos lá. Eram 2 julgados de informativos do STJ sobre negócios processuais. Vamos para o primeiro? O primeiro é do informativo 686 do STJ. Que negócio processual que transige sobre o contraditório e sobre atos de titularidade judicial só se aperfeiçoa se a ele aquecer o juiz. Aqui, pessoal, foi celebrado um contrato entre A e B, um negócio em que se dizia que, nesse contrato, que havendo inadimplemento contratual por parte de B, se A judicializasse essa questão, ele poderia conseguir o bloqueio de ativos financeiros de B, inaudita altera parte, ou seja, sem o contraditório prévio e sem necessidade de se prestar qualquer garantia. O que o STJ entendeu? O STJ entendeu que, nesse contrato, as partes estavam transigindo sobre o contraditório e sobre atos de titularidade do juiz. Você não pode dizer que o juiz deverá conceder uma tutela provisória inaudita altera parte, ou mesmo sem necessidade de prestar qualquer garantia em caso de inadimplemento. Somente se o juiz aquece, somente se o juiz ele consente com essa possibilidade de, no caso concreto, proferir uma decisão inaudita altera parte e sem prestar garantia, é que então, naturalmente, esse negócio teria alguma validade. Um outro julgado aqui, dessa vez do 663, informativo 663 do STJ, em que ele disse que a fixação de determinado valor a ser recebido mensalmente pelo herdeiro, a título de adiantamento de herança, não configura um negócio processual atípico, na forma do 190. Segundo o STJ, pessoal, esse tipo de acordo, né, segundo o qual determinado herdeiro receberia um valor mensal a título de adiantamento de herança, esse acordo não é processual, né? Por quê? Porque o objeto é o próprio direito material que se discute na ação de inventário, ou seja, a divisão ali do patrimônio do falecido. Então, o STJ entendeu que a interpretação do negócio jurídico, nesse caso, tem que ser restritiva, de modo a não subtrair do judiciário o exame de questões relacionadas ao próprio direito material, como aqui no caso, a questão relativa à repartição da herança. Então, pessoal, muito cuidado com todas essas primeiras observações aqui da nossa aula de hoje acerca dos negócios jurídicos processuais. Tá bom? Espero que tenha ficado tudo claro e que a gente, então, possa partir para o ponto 2 da nossa aula de hoje. Vamos trazer algumas questões envolvendo aqui dos prazos do processo civil. Vou selecionar especialmente alguns pontos sobre os quais, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado em julgados de informativos. Vamos nessa? Quero começar com vocês
com alguns pontos relacionados à contagem de prazos em dias úteis. Claro que todos aqui conhecem o artigo 219 do CPC, que prevê a contagem de prazos em dias úteis. Entretanto, eu percebo que nem todos se lembram de todos os requisitos necessários para que um determinado prazo no processo civil seja contado em dias úteis. Atenção primeiro para o caput. O caput ele começa dizendo, na contagem de prazo em dias. Pessoal, atenção. Se, portanto, um determinado prazo é fixado em mês, se um prazo é fixado em anos, em semana, enfim, se o prazo não é fixado em dias, a gente já afasta a regra da contagem em dias úteis. Se o prazo é fixado em meses, por exemplo, ele será contado em dias corridos. Segundo requisito, que o prazo tenha sido estabelecido pela lei ou pelo juiz. Atenção, se trata, portanto, de um prazo que foi fixado por convenção das partes, se as partes convencionaram um determinado prazo, ele não será contado em dias úteis, ele será contado em dias corridos. E, por fim, o terceiro requisito que a gente extrai do parágrafo único é que se trate de um prazo processual, um prazo para a prática de um ato processual, contestação, apelação, recurso ordinário. Se trata de um prazo material no curso do processo, né, por exemplo, prazos relativos à prescrição, decadência, prazos do direito do consumidor para o exercício de uma determinada prerrogativa, se trata de prazo material, também a gente afasta a contagem em dias úteis. E afastou a contagem em dias úteis, qual é ali a outra opção? Prazo em dias corridos. Então, cuidado com esses três requisitos. Devem os prazos ser fixados em dia, devem os prazos ter sido estabelecidos pela lei ou pelo juiz, então não se aplica essa regra a prazos convencionais, e os prazos devem ser processuais. Sobre o tema, eu disse que ia ilustrar a questão dos prazos com alguns julgados de informativos do STJ. Veja o que ele disse aqui no 738. Ele disse que na contagem realizada conforme artigo 219, não se deve computar o dia em que, por força de ato administrativo editado pela presidência do tribunal local, os prazos estavam suspensos. Né? Então, aqui ele faz uma consideração se determinado dia é útil ou não. Que dia era esse? Um dia em que, por força de ato administrativo do TJ, os prazos estavam suspensos. Se, por força de ato administrativo do TJ, num dia X, os prazos estavam suspensos, naturalmente nós não vamos considerar esse dia um dia útil. Portanto, ele não será computado na contagem do prazo. Informativo 738 de 2022. Muito bem. Outro artigo importante, e que a gente também tem um julgado de informativo sobre ele, é o artigo 223. Muitos vão se lembrar que esse artigo diz que, decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial. Esse artigo traz como cerne aqui a questão da chamada preclusão temporal, não é isso? Que é a perda de uma faculdade ou de um poder processual em razão da perda de um prazo. Mas o que mais me interessa nesse artigo é o que vem a partir de agora, porque ele diz que a perda do prazo extingue o direito de praticar ou de emendar o ato processual, mas ele assegura à parte, porém, provar que não realizou o ato por justa causa. Então, a parte tem uma tábua de salvação, caso ela perca o seu prazo, que é alegar e provar que não realizou o ato dentro do prazo por justa causa. Quando que há justa causa? Segundo o parágrafo 1º, considera-se justa a causa, pessoal, o evento da parte. O evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato, seja por si, seja por um mandatário. Então, é sempre difícil de fazer prova nesse sentido na prática, né? Mas, se a parte conseguir demonstrar
a ocorrência de um evento alheio à sua vontade e que a impediu de praticar o ato por si ou por um mandatário, ela então conseguirá, como veremos daqui a pouco, essa renovação do prazo por um prazo que o juiz fixar. Mas antes, vejam, tenho 2 julgados aqui de informativos do STJ sobre esse assunto. Um primeiro, de extrema importância, porque é da Corte Especial, né? Então, se é da Corte Especial, é um precedente vinculante em que, ilustrando a história da justa causa, a Corte disse que o erro do sistema eletrônico do Tribunal de Origem na indicação do término do prazo configura essa nossa justa causa. Me parece bastante razoável, né? Em atenção ao próprio princípio da boa-fé, ao princípio da confiança legítima, se o próprio sistema eletrônico do tribunal indicou que o fim do prazo era no dia 13, mas, na verdade, o fim do prazo era no dia 12, se a parte confia no sistema eletrônico e pratica o ato dentro do prazo por ele indicado, isso configura, segundo esse julgado, justa causa para afastar a intempestividade do recurso. Um outro julgado importante, esse de um informativo até mais recente, só que não é da Corte Especial, mas também tem a mesma importância. Veja. Por quê? Porque o STJ, aqui pela 4ª turma, entendeu que doença do advogado é justa causa. Atenção, a doença que acomete o advogado somente pode constituir justa causa e autorizar a interposição tardia de um recurso se, sendo o único procurador da parte, ele estiver totalmente impossibilitado de exercer sua profissão e até mesmo de subestabelecer o mandato. Então, doença de advogado, atenção, anote aí, constitui justa causa? Pode constituir. Para isso, ele tem que ser o único advogado da parte. 2, ele tem que estar totalmente impossibilitado de exercer a profissão ou mesmo de subestabelecer o mandato a um colega, né? Para que o colega, então, subestabelecido, possa recorrer da decisão. Então, é uma peneira bem fina aqui, segundo esse julgado da 4ª turma, para aplicar-se a justa causa em caso de doença do advogado. Nesses 3 títulos. Dito isso, pessoal, um outro ponto importante para a gente poder refletir em matéria de título de crédito, para relembrar conteúdos importantes de prova, é a gente tratar das chamadas obrigações cambiárias. Aí está lá você, na faculdade, ouve falar em obrigação cambiária, está você em outros preparatórios, ouve falar em obrigação cambiária, mas ninguém diz, cara, para você, com perdão da expressão dos mais sensíveis, tá? Ninguém diz para você que merda é essa de obrigação cambiária. Cara, e aí é aquilo que eu falo, em direito empresarial, você precisa entender do que está sendo falado, senão é o professor falando em japonês e você entendendo em esperanto, tá? Sabe o que é obrigação cambiária, bicho? São as assinaturas que são dadas em títulos de crédito. Cada assinatura é uma obrigação cambiária específica. Cada assinatura vai ter um regime jurídico empresarial específico, né? Né, Lidiane? Né, Camille? Como é que eu vou falar um trem para você se você não sabe que trem é esse, onde é a estação que você pega ele, né? Então, a partir do momento que você olhar para esse tema, cara, das seus próximos estudos de obrigação cambiária e lembrar que isso é a assinatura que você dá num cheque, na duplicata, na letra de câmbio, a coisa fica mais ameno porque fica palpável. Você enxerga aquilo ali na prática, tá? Então, vem comigo. Olha só. Primeira obrigação cambiária que eu quero apresentar para você é o aceite, tá? E eu quero que você saiba, e eu sei a dificuldade com esse tema, por isso eu trouxe um slide até um pouco mais preenchido com os conceitos aí para facilitar a sua vida, tá? Então, olha o que é o conceito do aceite. O que eu quero que você saiba? Que o aceite, meus amigos, ele é
a obrigação cambiária do sacado. Olha, se eu estou dizendo para você, que o aceite é uma obrigação cambiária, eu quero que você saiba que você só vai ter aceite em título de crédito. Não existe aceite em contrato, porque aceite não é uma obrigação contratual, é uma obrigação cambiária. Portanto, é juridicamente equivocado você dizer que aceitou um contrato de seguros, você dizer que aceitou um contrato de locação, porque o aceite, ele não é uma obrigação contratual, ele é uma obrigação cambiária, tá? E aí, a obrigação cambiária de quem? Do sacado. Então, você já está sabendo aqui que você precisa estar na condição de sacado no título de crédito, assinar o título para que essa assinatura valha mediante um aceite, tá? E o que essa assinatura vai fazer? Vai transformar o sacado num aceitante. E quem é o aceitante? É o devedor direto, o obrigado principal do título de crédito, aquele cara que eu, credor, vou procurar inicialmente quando o crédito está vencido. Beleza? Então, cara, é importante que você compreenda. O áudio está cortando. O áudio está cortando? Ou é só para alguns? O áudio está normal. Ótimo. O áudio está normal, galera. O pessoal da técnica que acabou de avisar. Vamos nessa. Bom, então repara, tá? Você precisa ser o sacado em um título de crédito para você assinar o título de crédito e essa assinatura te tornar o obrigado principal. Resultado, você precisa ver, velho, quando que você vai ter a ocorrência da figura do sacado para poder perceber como que vai funcionar o aceite aqui no caso concreto, tá? Então, perceba inicialmente que o título de crédito ele pode assumir a estrutura de ordem de pagamento ou a estrutura de promessa de pagamento. Qual é a diferença, cara? A diferença é que na ordem de pagamento eu vou ter 3 caras na criação do título. Eu vou ter o sacador, eu vou ter o sacado, eu vou ter o beneficiário. Quem são esses caras na prática? O sacador é aquele que saca o título, é o emitente do título. O sacado é a pessoa indicada para pagar o título. E o beneficiário, ele é o credor. Ordem de pagamento seria como, por exemplo, o quê? Ordem de pagamento seria como, por exemplo, eu emiti um título de crédito indicando a Lidiane para pagar a Elaine. Nesse caso, eu que emiti sou o sacador, a Lidiane que eu identifiquei, que eu indiquei para pagar a sacada, a Elaine a beneficiária, tá? E aí, se a Lidiane pega o título e assina, a Lidiane, então, deixa de ser a sacada naquele título de crédito e vai se transformar no aceitante. Beleza? Bom, aí depois você se vira, então, com um protesto, hein, ou com um pedido de falência contra você, Lidiane. Mas já está indicada para pagar, vai sair dessa aula hoje falida. Por outro lado, eu tenho um título como promessa de pagamento. Qual é a diferença da ordem para a promessa? Na ordem, eu indico alguém para pagar.
na promessa, eu me comprometo pessoalmente para pagar. Nesse caso, eu só tenho dois caras: o sacador, que é o emitente, e o beneficiário, que é o credor. Galera, eu não tenho quando o título ele é... Opa, passou. Eu não tenho quando o título ele é ordem, promessa de pagamento, eu não tenho sacado. Se eu não tenho sacado, tem como eu ter um aceitante? Resposta, não. Título que é promessa de pagamento, como, por exemplo, a nota promissória, como, por exemplo, os títulos bancários e do agronegócio, não tem sacado. Se não tem sacado, não tem o aceite. Isso, Guilherme, no banco, no cheque, o banco é que é o sacado. Ele é conhecido, inclusive, assim, né? O banco sacado. Tá? Então, repare, onde é que eu vou ter aceite? Ou posso ter? Na letra de câmbio, na duplicata e no cheque. E, cara, é o pau que rola. A característica do aceite, a modalidade do aceite para esses títulos de crédito. Aqui, cara, é para memorizar e aprofundar na leitura depois, tá? Eu preciso que você saiba que na letra de câmbio, o aceite, ele é facultativo. Eu não sou obrigado a realizar o aceite na letra de câmbio. Eu não preciso ter justificativa jurídica para não aceitar, porque o aceite na letra de câmbio, ele é facultativo, tá? Ele é facultativo. Beleza? Já na duplicata, não. O Elaine, misericórdia mesmo, hein? Porque a Lidiane disse que não ia te pagar nem a pau. Misericórdia, também concordo com você. Na duplicata, como é que funciona? Na duplicata, cara, o aceite ou vai ser obrigatório ou vai ser presumido, tá? Ou vai ser obrigatório ou vai ser presumido. Quando é que o aceite ele é obrigatório? Nos termos do artigo 8º da Lei de Duplicatas, que vai apresentar os únicos motivos legais pelos quais o sacado pode se recusar o aceite. Fora deles, ele é obrigado a realizar o aceite. Ele precisa alegar e provar, conforme o artigo 8º, por exemplo, uma divergência de preço, de prazo, de qualidade, de quantidade, algum tipo de avaria, não entrega, né, no produto, enfim, aquilo que a jurisprudência chama de desavença comercial. Seguimos. Quero falar com você dos atributos. Esse ponto, pessoal, me permita dizer o seguinte: é um ponto básico, sabe? É um ponto básico, mas que cai em prova. Ainda cai muito em prova o questionamento sobre os atributos do ato administrativo. E aí eu quero trazer para você 3 atributos. Primeiro, a presunção de legitimidade e veracidade, perfeito? É um atributo, pessoal, anote para mim, presente em todos os atos administrativos. A presunção de legitimidade e veracidade é um atributo presente em todos os atos administrativos. A presunção de legitimidade se refere à conformidade do ato com a lei. A presunção de legitimidade é a conformidade do ato com a lei. Presume-se que o ato foi praticado de acordo com a lei.
presume-se que o ato foi praticado de acordo com a lei, por isso presunção de legitimidade. É a conformidade do ato com a lei. Presume-se que ele foi praticado de acordo com a lei. Já a presunção de veracidade diz respeito aos fatos. Os fatos que ensejaram a prática do ato. Os fatos que ensejaram a prática do ato presumem-se verdadeiros. Então, presunção de legitimidade e veracidade. Presume-se que o ato foi praticado de acordo com a lei e que os fatos que ensejaram a prática do ato são verdadeiros. E essa presunção é relativa, também chamada de iuris tantum. Essa presunção não é absoluta. Essa presunção não é absoluta. Não é iuri et de iuri. Essa presunção é relativa. É iuris tantum. O que isso significa? Que admite prova em contrário. Que admite prova em contrário. Então, é uma presunção relativa que admite prova em contrário. E haverá, então, portanto, uma inversão. Haverá uma inversão do ônus de prova. Haverá uma inversão do ônus de prova. Não é a administração que tem que provar que o ato é legítimo ou verdadeiro. Não, não é. Não é a administração que tem que provar que o ato é legítimo ou verdadeiro. É o destinatário do ato que tem que provar que ele não é legítimo ou verdadeiro. Presunção de legitimidade e veracidade. Segundo atributo, a imperatividade, também chamada de coercibilidade, também chamada de poder extroverso. Tudo a mesma coisa. Imperatividade, coercibilidade, poder extroverso. Anote para mim. Por este atributo, o ato administrativo se impõe a terceiro de forma unilateral, independentemente da sua concordância. Pelo atributo da imperatividade, coercibilidade, poder extroverso, o ato administrativo se impõe a terceiro de forma unilateral, independentemente da sua concordância. É o atributo que permite ao poder público impor obrigações às pessoas. É o atributo que permite ao poder público impor obrigações às pessoas. É o atributo, pessoal, pelo qual o ato administrativo vai ser praticado independentemente da anuência, da concordância do destinatário do ato. E vou te dizer, a imperatividade é a regra. Mas a imperatividade não está presente em todos os atos. Exceção é ato sem imperatividade. E vai ganhar um nome. O ato sem imperatividade é o chamado ato de consentimento. Ato de consentir. Ato de consentimento. Também chamado de ato negocial. Veja, ato de consentir. Consentimento. Aquele para o qual o destinatário tem que provar, o destinatário tem que manifestar a sua vontade. O ato pelo qual o destinatário tem que manifestar a sua vontade. Eu estou falando das licenças, eu estou falando das autorizações, eu estou falando das permissões.
a sua carteira de motorista, a sua licença para dirigir. Quando você completou 18 anos, o poder público não impôs a você a carteira de motorista, você quem teve que manifestar. É ato sem imperatividade. Não confunda imperatividade com autoexecutoriedade. A imperatividade é o atributo pelo qual o ato administrativo se impõe a terceiros independentemente de sua concordância. Imperatividade. Imperatividade. Já a autoexecutoriedade é o atributo pelo qual o ato administrativo vai ser praticado independentemente da concordância do poder judiciário. Independentemente da concordância do poder judiciário. A imperatividade independe do consentimento do destinatário do ato. A autoexecutoriedade independe do consentimento, da autorização do Poder Judiciário. Permite, portanto, ao poder público executar diretamente os seus atos. Permite ao poder público executar diretamente os seus atos. E a autoexecutoriedade é a regra. A administração pública pode praticar os seus atos independentemente da autorização do judiciário. Já pensou? Se fosse o contrário, não faz o menor sentido. Por isso é a regra, e exceção é o ato sem autoexecutoriedade. Veja, o ato sem imperatividade tem o nome, ato de consentimento. O ato sem autoexecutoriedade não tem nome. Chama ato sem autoexecutoriedade. Mas tem o exemplo de toda a prova, que é a cobrança de multa. A cobrança de multa. A cobrança de multa é um ato sem autoexecutoriedade. A cobrança, não a aplicação. A cobrança é um ato sem autoexecutoriedade. Veja, se o poder público te multa e você não paga, o poder público tem que te cobrar isso judicialmente. O poder público tem que te cobrar isso judicialmente. A partir do momento que o poder público tem que te cobrar judicialmente, o ato deixa de ser sem autoexecutoriedade. Muito bem. Pessoal, vamos lá. Isso foi um problemão, né? A tese do marco temporal, ela caminhou dentro do caso Zé Raposa do Sol, trazendo para a discussão no Supremo Tribunal Federal de que a Constituição trouxe ou não trouxe um marco, uma data para proteger terras indígenas. E aí, nesse cenário, a gente trouxe, né, viu surgir duas teorias. A teoria do indigenato e a teoria do fato indígena, tá? A teoria do indigenato é o seguinte, a diferenciação, até botei para aqui, ó, do direito dos indígenas às terras por ele ocupadas, do direito à ocupação não indígena, que depende da sua legitimação por títulos adquiridos. Ou seja, a ocupação indígena, ela não está limitada a uma data, né? Ele tem o direito àquela terra de maneira originária. Então, não há como impor um marco temporal, uma data para aquilo ali. Pela linguagem constitucional, a doutrina indica que a Constituição adota essa tese, porque não coloca uma data, coloca que a proteção à terra, ela é uma proteção da posse daqueles indígenas, né? A propriedade da União, mas de usufruto desses indígenas. Enquanto o STF, no julgamento do caso Serra Raposa do Sol, adota a teoria do fato indígena, que é a teoria do marco temporal, né? Colocando a necessidade de que houvesse a comprovação de ocupação daquela terra durante a promulgação, com a exceção, claro, com a ressalva do renitente esbulho.
Agora, quando o STF decide isso, no caso da Raposa do Sol, ele aplica a teoria do fato indígena e ele, de uma certa forma, tenta fazer um acordo de ocupação daquela área entre a comunidade indígena e a iniciativa privada, né, os proprietários privados e o Estado, estabelecendo uma série de condicionantes, vários, depois vocês podem dar uma olhadinha, que tentavam fazer um diálogo de ocupação daquela terra entre indígenas, proprietários e Estado. E, ao final, o STF disse o seguinte: olha, esse marco temporal, essas condicionantes que foram aplicadas no caso Serra Raposa do Sol, são aplicados apenas ao caso Serra Raposa do Sol. Não fazem coisa julgada para se expandirem para outros processos relacionados à demarcação de terras indígenas. Então, o STF resolveu o caso ali de Roraima, mas nos disse o seguinte: olha, vocês vão ter que resolver isso aqui de maneira mais para frente, porque as condicionantes desse caso, as teses desse caso, não se aplicam como coisa julgada para a demarcação de terras indígenas, tá? Então, o caso Raposa Serra do Sol não valeu como coisa julgada em matéria de terras indígenas, ok? Mas, obviamente, que isso ia bater no STF de novo, de alguma outra forma. E aí, por meio da sistemática da repercussão geral, o STF suspende diversos casos e escolhe um caso da região do sul do país para entender se haveria ou não haveria marco temporal. E aqui começa um pequeno carnaval na cabeça de vocês e vamos tentar conversar. Em um primeiro momento, tá? O STF, julgando exatamente esse processo que foi colocado como afeto à sistemática da repercussão geral, ele afasta, em um primeiro momento, a tese do marco temporal. Nos slides que vão ficar disponíveis aqui para vocês, eu botei o dispositivo da decisão do STF toda. A gente não vai ler tudo aqui, porque não dá tempo, mas vocês vão ler depois com calma. O STF, ele disse que a posse indígena, primeiro momento, é distinta da posse da propriedade individual, como a gente viu. Também disse que essa posse indígena, minha gente, é necessária para a reprodução cultural, né, para a manutenção da defesa desses costumes dos indígenas. Ele disse também que não há na Constituição um marco temporal para a proteção das terras indígenas, ok? Então, a proteção independe da existência desse marco temporal. Mas, ao mesmo tempo, disse que, considerando a demora do Estado brasileiro em fazer a demarcação e que já existiam algumas propriedades privadas dentro dessas terras, que haveria necessidade de analisar um marco temporal para fins de indenização, tá? Daquela ocupação. Então, ainda que ele tenha afastado a tese do marco temporal, ele manteve a lógica do marco temporal para fins de análise de um regime indenizatório sobre as terras que tivessem sido ocupadas, colocando, inclusive, que haveria possibilidade, né, do proprietário privado manter a ocupação daquele local enquanto não fosse indenizado para poder desocupar. A gente chama a desocupação de terras indígenas que foram ocupadas e que foram demarcadas, que agora os proprietários têm que sair, ainda que indenizados, a gente chama isso de desintrusão de terras indígenas. E é um processo super complicado, porque, vejam, você está tirando pessoas de uma área que elas estavam, colocando indígenas, a toda uma sistemática de discriminação contra populações indígenas, uma concentração de violência naquele lugar, que acaba gerando um risco muito grande de violência no campo. Risco que acontece, tá, minha gente? Felizmente, a gente vira e mexe tem notícias, a gente trabalha com essa matéria, por exemplo, no MPF, vira e mexe a gente tem notícias desse tipo de violência. Então, vamos lá, o STF disse que não tinha marco temporal, mas acabou deixando o marco temporal para fins de indenização. O que acontece? O STF decidiu, tem aqui o dispositivo completo, que vocês estão vendo, tá? Vale a pena dar uma olhadinha, mas vejam, essa foi o primeiro entendimento do STF. Aí, o Congresso Nacional aprovou essa lei aqui, tá? A Lei 14.701 de 2023, que fez o quê? Estabeleceu o marco temporal para
propriedade, para terras indígenas, proteção de terras indígenas. Então, o STF disse que não tem, a lei veio e disse que tem. E além de dizer que tem, também legitimou a possibilidade de exploração de terras indígenas, de ingresso em terras indígenas, que era algo que o STF já tinha refutado. Aí volta a demanda para o Supremo Tribunal para dizer o seguinte: Supremo Tribunal Federal, e aí? Vai valer a decisão de vocês ou vai valer a legislação? Aí o STF, mais uma vez, suspende os efeitos da Lei 14.701, tá? Suspende todas as demandas relacionadas à demarcação de terras indígenas no Brasil inteiro. Isso foi em abril de 2024. E tenta fazer um acordo, tá? Com todas as entidades ali representativas para ver o que dá para conversar aqui para a gente tentar resolver essa demanda do marco temporal. Não se chega a nenhum acordo. Um dos problemas é exatamente a questão da representação das populações indígenas. Se argumentou ali que elas não estavam, de fato, sendo representadas, sendo ouvidas. E aí, em dezembro de 2025, ontem, né? Agora, o STF reafirma a inconstitucionalidade da tese do marco temporal. Então, impor o marco temporal para a demarcação de terras indígenas como tese é inconstitucional, tá? Reafirma que os direitos dessas populações são direitos originários anteriores à própria criação do Estado e garante ali um prazo para que o Estado organize o usufruto, né, dessas terras indígenas. Só que, até botei aqui, a decisão foi controversa, porque embora tenha derrubado o marco temporal, ela manteve em quase sua integralidade a Lei 14.701, mantendo prazos, restrições e regras, tá, relacionadas especialmente ao quê? A necessidade de indenização de terras indígenas que estejam ocupadas de boa fé, né, por entidades privadas, por pessoas privadas. Para que essas pessoas saiam dessas terras, elas têm que ser indenizadas. Quem vai indenizar elas? O Estado. E o processo de indenização, minha gente, é um processo longo, lento e, como eu disse, que pode potencializa a geração de violência no campo. Então, a gente disse que não tem marco temporal, mas acabou como tese, né? Mas validou os dispositivos da Lei 14.701 no sentido de usar esse marco temporal, meio que na linha daquele primeiro entendimento ali do STF, usar esse marco temporal para fins de indenização, tá? Para fins de desintrusão de terras indígenas que estejam sendo ocupadas. Então, ainda há um problema relacionado a essas terras de maneira geral, ok? A proteção dos indígenas, dos povos originários, está disposto, como a gente viu, tanto na Constituição, quanto temos, como eu disse, a nossa Bíblia, que é a Convenção 69 da OIT. Convenção essa, minha gente, que faz parte, obviamente, do sistema universal, mas todas as decisões da Comissão, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, usam a Convenção 69 exatamente pelo diálogo, né? Não existe hierarquia, vocês já sabem mais do que eu, não existe hierarquia entre sistemas de proteção de direitos humanos. A lógica é a do diálogo, né, entre diplomas legislativos de um e outro. E a Convenção 69 é a nossa Bíblia das comunidades tradicionais, de maneira geral. Tá? A OIT, na busca de tentar cuidar do trabalho em condições irregulares que estava sendo feito com relação a populações tradicionais no mundo inteiro, nos trouxe a Convenção 69, que tem aí todos os valores que a gente se norteia para proteger populações tradicionais. O Brasil é signatário dessa convenção e a gente usa ela como fundamento, tá? Anteriormente, essa convenção, ela havia sido editada uma convenção que tinha uma lógica um pouco de integração, que é uma lógica que a gente tem no Estatuto do Índio também, por isso que parte dele não foi recepcionada pela Constituição, essa lógica de você ignorar, né, as características daquele povo para trazer ele para parecer com todo mundo. Então, essa lógica de integração ela tem que ser excluída, como eu já falei assim, desde a primeira aula que a gente teve, né? A ideia aqui é tentar fazer o máximo possível de diálogo. Então, o status da Convenção 69 é um status supralegal, o Brasil ratificou essa convenção em 2002, incorporou ela em 2004 e ela serve de baliza interpretativa
para a gente atuar com comunidades tradicionais. Chega de preguiça, porque nós vamos estudar. O dia começou e você tem que se atualizar.